Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando um pouco aí sobre centro de pressão e centro de gravidade, né? A gente que nos últimos vídeos falou sobre comporta, né? Esses dois tópicos eles são muito comuns, né? Em elementos o qual vão ser receber uma carga, né? No caso, exemplo, um elemento que vai ser enchido, né? Coisa do tipo, né? Então, exemplo, aqui a gente tem um esboço, né? De um reservatório, né? E esse reservatório, vamos supor que seja um reservatório de água, né? Quando ele tiver cheio, né? Ou independente se ele tiver cheio, quando ele tiver com um determinado volume, o que é que vai acontecer? Ele vai ter uma tendência, né? De centro de pressão nas estruturas que comportam o mesmo, né? Ele vai ter essa tendência aí de centro de pressão. E o que acontece? Muitas vezes acaba se confundindo, né? Centro de pressão, centro de gravidade, né? Quando a gente fala de centro de gravidade, a gente está falando ali do ponto de equilíbrio do elemento, né? O ponto de equilíbrio dele, né? Se a gente pega um elemento retangular como esse, né? A gente pega um elemento retangular como esse, né, o centro de gravidade dele vai estar no centro dessa área, né? Então ele vai estar ali com base no centro dessa área, né? Teoricamente seria mais ou menos aqui nesse ponto, né? Seria aqui o centro de gravidade, né? Seria aqui o CG dele, né? Só que tem o centro de pressão, né? Esse centro de pressão ele normalmente fica um pouco mais abaixo, né? O centro de pressão a gente tem que entender que é o ponto onde se tem a incidência, né, dos vetores de força, né? Para quem atua na área de aerodinâmica, né, é muito comum, né, se trabalhar com essa questão do centro de pressão. Inclusive, dependendo da posição, ele vai mudando por causa do contato, né, com o elemento, da força contrária, né? Normalmente para os elementos de tipo reservatório, né, a gente não tem esse problema, ele acaba ficando fixo porque o elemento ele vai ficar ali estacionário, né? Então se tem menos problema com isso, né? E o cálculo do centro de pressão ele está muito ligado à questão de, exemplo, abertura de comporta, né? Onde tem estrutura com tendência para rompimento, inspeção, né? E nesse caso de reservatórios, o que acontece? Quanto mais, vamos supor esse caso aqui, né? Vamos supor que seja uma parede lateral, né, de um elemento e o fluido ele está nesse ponto aqui, né? Está aí completamente cheio, né? O que acontece? A tendência da pressão é justamente aumentar conforme o elemento venha a ficar mais no fundo, né? Então essas flechas aqui elas representam justamente ali a indicação da pressão. Se a gente for observar o centro de gravidade, ele vai estar indicado ali no centro da estrutura, né? Ou seja, uma referência geométrica, né? Ele vai estar ali no centro dessa estrutura. Só que o centro de pressão ele acaba sendo mais embaixo porque a tendência de aumento da pressão ela é contínua, tomando como base a profundidade, né? Então o centro de pressão ele acaba ficando um pouco mais aqui abaixo, né? Então o centro de pressão ele acaba ficando um pouco mais abaixo, justamente analisando essa questão da altura, né, e da geometria do elemento, né? Então, quando se vai fazer cálculo relativo aplicação, né, ali da pressão, o centro de pressão acaba sendo um ponto muito importante, né? O centro de pressão, né, aqui em cima tá definido aqui ele como esse YP, ele vai ter como base justamente esse Y, que vai representar a altura, né? Vai representar a altura ali de centro do elemento, né? Ou seja, tendo uma tendência aqui de centro de gravidade para esse Y, né? Ele vai ser somado a esse I0, que vai ser aqui o tema que a gente vai comentar nos próximos vídeos. Esse I0 ele é o momento de inércia, né? Dividido pela área multiplicado pela altura referente ao centro de gravidade, né? Do elemento que está sendo verificado, né? Então essa ação ela vai justamente implicar ali no centro de pressão, né? Então acaba aí sendo um elemento importante aí para o contexto, né? Então esse, no caso aqui embaixo está falando sobre o centro de gravidade, nesse caso aqui seria o CG, né? O centro de gravidade que vai ter
relevância também para essa ação. Tá bom? No próximo vídeo a gente começa a falar, né, sobre estruturas comuns, né, o qual elas vão ter, né, de forma parametrizada, né, já devido à aplicação, momento de inércia, centro de gravidade. Então a gente vai estar vendo ali pelo menos os mais comuns, né, elemento retangular, elemento triangular, né, elemento circular. Né, mais para frente a gente faz com outros elementos, né, como um semicírculo, parábola, elipse, enfim. Então é isso. Próximo vídeo a gente continua com essa análise. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? E a gente vai estar continuando essa série, né? Falando aí sobre reservatórios, né? No último vídeo a gente falou aí sobre centro de pressão, centro de gravidade. E a gente vai começar a ver uma sequência de elementos comuns, né, para esse tipo de ação. Hoje a gente vai estar falando sobre um elemento retangular, né, e verificando, né, como encontrar o momento de inércia, área e centro de gravidade. Então vamos lá. Bom, esse daqui provavelmente é o mais simples, né? A gente tem aqui o elemento retangular, tem a altura aqui indicada pelo D, o B indicando aqui o comprimento. Aqui a gente tem um esboço, né, indicando ali o centro de gravidade do elemento. Lembrando que o centro de pressão, né, ele é calculado tomando como base a indicação do momento de inércia. Né, o momento de inércia é importante ali para o ciclo, né, a área, né, e também a altura, né, no caso referente aqui ao Y, a altura do elemento. Né, tomando como base ali o centro de gravidade, né, tomando como base ali o centro de gravidade dele. Então aí os valores oriundos dessa análise é que vai dar base ali para poder calcular o centro de pressão. No caso do elemento retangular, momento de inércia, né, para a gente calcular, vou aumentar aqui, ele vai ser, né, 1/12 multiplicado, né, por B, né, e multiplicado aqui por D elevado ao cubo, né? Então aqui é a base para a gente poder estar calculando esse momento de inércia, né? Como eu falei, esse momento de inércia ele vai ser um dos elementos aí importantes para ser calculado, para estar calculando na sequência o centro de pressão, né? A gente terminar essa análise de elementos comuns, a gente vai transportar esses conceitos aí para aplicações reais, né? Exemplo, centro de pressão, levando em consideração o uso de caixa d'água, né, ações desse tipo. Então é importante esse conhecimento, né. A área, né, aqui no caso não muda, né, a base vezes a altura, né, então aqui o B vezes D, e o centro de gravidade, né, até para reforçar aquele conceito, o centro de gravidade ele vai estar no centro do elemento, tomando como base a geometria dele, né. Então aqui a gente tem um vetor indicado ali ao X, né, que seria essa indicação aqui, um vetor indicado ali ao Y. Então o centro de gravidade, né, ele vai ser o centro de gravidade no ponto X vai ser meio multiplicado por B, né, ou B dividido por 2, tanto faz, né, então ele estaria ali nesse centro, e o Y a mesma coisa, meio multiplicado por D ou D dividido por 2, né, então a indicação dessas duas retas, né, vai indicar ali o centro de gravidade, né? Então o centro de gravidade ali do elemento, tá bom? Próximo vídeo a gente volta com a análise do elemento triangular. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? A gente vai estar aí falando ainda sobre reservatório. No último vídeo a gente falou sobre o elemento retangular, né, para tomar como base aí momento de inércia, área, centro de gravidade, e agora o elemento triangular, só que aí é um detalhe interessante, né? É um triângulo isósceles, né? Se ele muda a configuração dele, né, triângulo equilátero, né, o escaleno, né, você acaba tendo referências diferentes ali para poder indicar o centro de gravidade e o momento de inércia também, né, acaba alterando ali as indicações. Então, essas aplicações aqui elas são válidas para o triângulo isósceles. Bom, então vamos lá, né, momento de inércia, né, vai ser 1/36 multiplicado por B e multiplicado por D ao cubo, né? Lembrando o B aqui referenciando a base, o D referenciando aqui a altura, né? Então esse fator aqui ele indica aí o momento de inércia, né? A área não muda,
né, dos cálculos comuns, né, que no caso é meio multiplicado pela base multiplicado pela altura, né, ou base vezes altura dividido por 2, né, a mesma referência. E o centro de gravidade aqui já é um pouco diferente do que a gente viu lá no elemento retangular, né? No elemento retangular era basicamente pegar a altura dividir por 2, pegar o comprimento dividir por 2, você vai ter o ponto lá indicado no centro de gravidade, só que o centro de gravidade aqui do triângulo isósceles, né? Ele já é um pouco diferente, né? Referente à altura, né? Referente ao x, né? Referente ao x, ao vetor x, que seria ao comprimento, ele vai ser o comprimento dividido por 2, né? Ou meio multiplicado pelo comprimento, que vai dar a mesma coisa, né? Então seria essa indicação aqui. Então ele vai estar no centro. Só que a altura, né, o que acontece? A base ela vai tendo um aumento de proporção, né? Então o aumento, né, na verdade, do comprimento, né? Então a altura acaba ficando diferente. A altura vai ser 1/3 multiplicado pela altura, né? Ou altura dividido por 3, né? Então fazendo a junção desses pontos, né, você vai acabar encontrando lá o centro de gravidade, né? Então o centro de gravidade para você encontrar do triângulo isósceles é justamente indicando aí com essa base, tá bom? Próximo vídeo a gente continua falando sobre o elemento circular. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismo, né? A gente está aí falando sobre reservatórios, comportas, né? É um assunto aí que para a área de engenharia acaba, não vou dizer, sendo relativamente complexo, né? Mas precisa uma análise muito criteriosa, né? Sobre os cálculos, né? De cada ponto, né? A estrutura, volume, enfim, né? Traz aí uma série de aspectos. Então é importante aí ficar atento ponto a ponto. Nesse caso aqui a gente vai estar falando sobre momento de inércia, a área, né, e o centro de gravidade do elemento circular. A gente já falou sobre o elemento retangular e já falou também sobre o elemento triangular, nesse caso triângulo isósceles. Bom, vamos lá. Para o elemento circular, né, o momento de inércia, né, ele vai ser π multiplicado por d elevado à quarta, né, e o resultado, né, o produto dividido por 64. Seria a indicação aí do momento de inércia do elemento circular. A área πr ao quadrado, né, aí a área comum da figura. E o centro de gravidade, veja aqui que o x é igual ao y, né, a gente está falando do elemento circular plenamente, né, ou seja, não é uma elipse. No caso, para elipse tem uma variação, né, futuramente aí a gente faz um vídeo aí falando sobre outras formas. E aí no caso x igual a y, para saber o centro de gravidade, obviamente é só pegar o diâmetro e dividir por 2, né, que vai trazer a referência aí do centro do elemento, né? Então aí seria indicação aí do centro de gravidade do elemento circular, né? Então aqui a gente tem os 3 fatores, tá bom? Quando a gente voltar com o próximo vídeo referente a esse assunto, né, a gente já vai estar trazendo aí alguns cálculos, né, referentes a ponto de aplicação, né, ali de incidência do centro de pressão do elemento, né? A gente já fez alguns cálculos aí referentes a comporta e agora a gente vai para ponto de aplicação, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!